Bom, esse vídeo vou dar o primeiro passo para começar a falar de agonistas adrenérgicos, também conhecidos como drogas simpatomiméticas, porque essas drogas vão imitar as ações do sistema simpático. Mas antes de eu falar das drogas, das diversas drogas especificamente, é importante apontar algumas diferenças em relação à estrutura química dessas drogas, porque essas pequenas diferenças que eu vou citar aqui, elas interferem bastante, apresentam, né, mudam bastante as propriedades dos fármacos. Tá? Então nós podemos dividir os fármacos, agonistas adrenérgicos, quimicamente falando, em dois grupos. Então nós temos as catecolaminas e as não catecolaminas. Então vamos ver aqui a estrutura química de algumas delas. Olha só, aqui eu tenho a molécula da dopamina, da noradrenalina e da adrenalina. Observem que todas elas apresentam em sua estrutura química esse grupamento aqui, ó, tá vendo? Esse anel de ser aromático com 6 carbonos e 2 hidroxilas ligadas aqui nesse anel. Esse grupamento nós damos o nome de catecol. E observem que depois eles têm aqui, ligados a esse grupamento catecol, uma etilamina, tá vendo? 2 carbonos e o grupamento que caracteriza isso aqui como uma amina. Então, por isso que elas têm o nome de catecol-aminas. Todas elas apresentam uma estrutura praticamente igual. Então, essa estrutura básica aqui desse anel, 2 carbonos e nitrogênio, se repete em todas elas. Então, isso aqui é um grupamento catecol e essa estrutura toda é uma catecolamina. Então, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina são exemplos de catecolaminas e veremos vários outros durante os próximos vídeos. Tá? Então, alguns fármacos também vão apresentar essa mesma estrutura básica, o grupamento catecol ligado a uma amina. Tá? Então aqui embaixo nós temos uma estrutura muito parecida, mas observem que esse anel aqui, esse anel aromático, não apresenta aquelas 2 hidroxilas ligadas a ele. Então isso aqui não é um grupamento catecol, é uma fenil, é um grupamento fenil. Então essa estrutura, observem, aqui o resto se repete, né? 2 carbonos e um nitrogênio, que caracteriza uma amina. Porém, não tem o grupamento catecol. No lugar dele temos o grupamento fenil. Então essa diferença, embora seja pequena, farmacologicamente acarreta em diferenças muito importantes que vale a pena ressaltar. Tá? Então, olha só, essa estrutura, então, fármacos que não apresentam esse grupamento catecol, nós chamamos de não catecolaminas. Então, aqui no caso, nós temos uma feniletil, porque são 2 carbonos, amina. Vamos focar agora nas diferenças das propriedades farmacológicas, que é o que interessa para nós aqui nesse vídeo. Ok? Então vamos lá. Quais as propriedades das catecolaminas? Elas apresentam alta potência. Alta potência. Isso significa que uma pequena dose desses fármacos já consigo obter um efeito máximo. Tá? Então eu consigo um bom efeito administrando uma dose bem pequena, bem baixa. E isso é fácil de se compreender, porque essas drogas, elas vão, para promoverem seus efeitos, vão ter que se ligar nos receptores adrenérgicos. E observem aqui, ó, todas essas substâncias que estão representadas aqui, ó, dopamina, noradrenalina, adrenalina, são catecolaminas que o nosso corpo também fabrica. Então essas substâncias, elas apresentam uma alta afinidade pelos receptores adrenérgicos. Afinal de contas, esses receptores foram feitos justamente para serem ativados por essas substâncias. Então essa afinidade da droga com o receptor é muito boa. Tá? Então uma pequena dose já é suficiente para causar a ativação desses receptores. Então por isso que elas apresentam alta potência. No entanto, elas também são inativadas rapidamente. Pelo mesmo motivo, as enzimas que são responsáveis pela metabolização de catecolaminas no nosso organismo, elas estão ali no nosso corpo para metabolizar catecolaminas. Inclusive, a enzima catecol
O-metiltransferase só consegue metabolizar se tiver esse grupamento catecol. Se não tiver o grupamento catecol, ela não vai ser eficiente para degradar aquela substância. Então, essas substâncias que apresentam esse grupamento catecol apresentam alta afinidade também pelas enzimas que são responsáveis pela sua metabolização e, portanto, elas são metabolizadas muito rapidamente. Isso faz com que o efeito seja breve. Então, se elas são inativadas de forma rápida, significa que o efeito que elas vão promover tem curta duração. Então, embora elas sejam potentes, o efeito dura pouco tempo. E uma outra característica é que elas apresentam uma pequena penetração no sistema nervoso central. Elas atravessam pouco a barreira hematoencefálica. Então, esses grupamentos, esse grupamento catecol que tem essas duas hidroxilas aqui, torna essa substância bastante hidrossolúvel. Então, elas têm uma baixa lipossolubilidade. Então, elas não atravessam muito bem a barreira hematoencefálica. Pode até atravessa uma certa quantidade, até chega no sistema nervoso central, mas muito pouco. Tá? Então, essas características são muito importantes, como veremos nos próximos vídeos. Já as não catecolaminas, as propriedades são praticamente contrárias. Tá? A potência delas é menor que as catecolaminas. Então, ou seja, para eu obter o mesmo efeito, eu teria que dar uma dose um pouco maior. Tá? Justamente porque elas não apresentam uma afinidade pelos receptores tão grande quanto as catecolaminas. Então, para isso, eu preciso de uma dose um pouco maior. Pelo mesmo motivo, elas têm uma inativação lenta, porque elas têm uma menor afinidade pelas enzimas que são responsáveis pela sua metabolização, que são a MAO e a CONT. Inclusive, a CONT, que é a catecol-O-metiltransferase, não metaboliza estruturas como essa, que não apresentem o grupamento catecol. Então elas demoram mais para serem metabolizadas e, portanto, os efeitos que elas promovem são mais duradouros. Tá? E uma outra característica é que, como elas são mais lipossolúveis, elas não apresentam esse grupamento, essas duas hidroxilas, o que faz com que elas sejam menos hidrossolúveis, são mais lipossolúveis, então elas atravessam a barreira hematoencefálica e promovem muitos efeitos no sistema nervoso central, como também veremos nos próximos vídeos. Então, essas diferenças estruturais no aspecto químico são bastante relevantes no efeito farmacológico que essas substâncias promovem no organismo. Então, toda vez que eu for falar de algum agonista, eu vou procurar sempre mostrar a estrutura desse fármaco, dessa droga, para que vocês percebam o porquê de algumas propriedades farmacológicas que elas apresentam. Okay? Então, aguardem os próximos vídeos que nós vamos aprofundar nesses temas.